Olá, pessoal! Meu nome é Karina Carles Folharim, sou professora e coordenadora do curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa Maria. E hoje estou conversando com a acadêmica do curso Eduarda Meneghetti Montanher, do 8º semestre. Olá! E a nossa egressa fonoaudióloga Simone Nicolini de Simoni. Oi, gente! Antes da gente dar início à nossa conversa, eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos a respeito do nosso curso. O curso de fonoaudiologia, ele possui atualmente 10 semestres e tem 30 vagas anuais via SISU. A fonoaudiologia é um curso que pertence à área da saúde e tem como objetivo trabalhar com os diferentes aspectos da comunicação humana, como linguagem oral e escrita, fala, voz, audição e funções responsáveis pela deglutição, respiração e mastigação. As atividades desenvolvidas são voltadas à promoção e prevenção da saúde, orientação, avaliação, diagnóstico e terapia em todas as faixas etárias, desde o bebê até o idoso. Atua também em ensino, pesquisa e consultoria. São 11 áreas reconhecidas pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Entre elas, então, a gente tem a audiologia, a disfagia, a linguagem, a motricidade orofacial, voz, saúde coletiva, gerontologia, neuropsicologia, fonoaudiologia educacional, fonoaudiologia do trabalho e fonoaudiologia neurofuncional. Antes, né, a gente vai iniciar a nossa conversa com a nossa acadêmica, a Eduarda Montanher. Então, a Eduarda, como eu disse anteriormente para vocês, é aluna de graduação do 8º semestre, né, da fonoaudiologia. E eu gostaria, então, Eduarda, que você nos contasse um pouquinho a respeito das suas expectativas quando iniciou o curso, de como você está vendo o curso hoje, né? Porque as expectativas, como os nossos alunos que estão buscando pelo curso, eles têm, né? Você também deve ter tido, assim como a gente mesmo, né? Teve, eu e a Simone, e o que realmente a gente encontra no curso. Então, gostaria de ouvir um pouquinho a respeito da tua experiência. Certo. Primeiramente, estou muito feliz em estar aqui falando sobre um pouco a minha experiência, de estar representando o curso no Descubra desse ano. Sou suspeita para falar, mas eu acho a fonoaudiologia maravilhosa, linda demais. Antes de entrar, eu não sabia o quão grande ela era, o quanta coisa ela abrangia, quão ampla pode ser a atuação dentro dela. Eu entrei achando que era uma área que atuava apenas em crianças que falavam de forma inadequada e, no máximo, uma atenção auditiva a idosos, mas não sabia a respeito do que. Então, para mim, era focado mais na fala da criança mesmo. Quando eu entrei em 2018, logo nos primeiros semestres, as professoras já apresentavam a disciplina, as introdutórias, e quando a primeira vez que falaram que tinha 11 áreas, muita gente se apavorou, porque os descubras anteriores de eu ingressar na UFSM, eu pesquisava por outras áreas da saúde também, e quando eu fui ver a área da fonoaudiologia, eu tinha visto, mas eu não tinha entendido que tinha as 11 áreas separadamente, entende? E isso é uma coisa que a gente vê no decorrer do curso, que embora tenham 11 áreas e cada uma com sua especialidade, o fonoaudiólogo tem que lidar como um todo. O paciente, a gente nunca pode olhar para ele só com uma área, a gente nunca vai atender, por exemplo, na área da linguagem e observar apenas a linguagem do paciente. Embora a gente esteja trabalhando com essa área, a gente tem que sempre ver ele como um todo, fonoaudiologicamente falando. Acho muito interessante compartilhar que a fonoaudiologia ela vem cada vez mais sendo reconhecida. Não acho ainda que seja suficiente, acho que merece muito mais reconhecimento e conhecimento, que as pessoas tenham interesse e também um pouco mais de divulgação. A gente está trabalhando bastante para isso. Então, falando mais da minha experiência, eu me apaixonei de primeira, não tinha certeza se eu continuaria no primeiro semestre, porque nos primeiros semestres são aquelas disciplinas introdutórias do curso da saúde. Então, não foca tanto naquele curso que tu tá querendo, se tu já não tem tanta certeza do que tu quer, tu fica um pouquinho na dúvida. Mas quando entra nas áreas específicas, a gente vê que é realmente aquilo que a gente quer.
Nos primeiros semestres, a gente tem as introdutórias, então, como anatomia, fisiologia, histologia, genética, ética, e as gerais, políticas públicas, biossegurança, ciências da saúde. O curso de fonoaudiologia conta com Libras também, que é uma questão muito importante, que, na minha opinião, todos os cursos deveriam ter obrigatoriamente, porque hoje tem facultativo, se o aluno tem interesse, ele consegue cursar Libras em outros cursos que disponibilizam a disciplina. Então, dentre as 11 áreas que a professora Karina já comentou, vou descrever um pouquinho só cada uma delas. O geral é atuar sempre na prevenção e na promoção da saúde, diagnóstico, e a partir desse diagnóstico fazer a habilitação e reabilitação desse paciente e a terapia para a evolução do caso dele. A audiologia, então, consta com isso, com essa prevenção, com a promoção dessa saúde auditiva, realização do diagnóstico, e, além disso, selecionar, dependendo da questão auditiva do paciente, caso venha ter uma perda, ocorre o encaminhamento para a prótese auditiva, que é a questão de aparelho auditivo, que muita gente já deve ter visto na orelha das pessoas, e é o fonoaudiólogo responsável por isso, juntamente com o otorrino, que a gente recebe encaminhamentos do otorrino, e esse trabalho é em conjunto. Quanto à linguagem, então, são problemas não só de crianças que não falam corretamente, crianças que não falam o R, como eu achava que era, envolve muito mais do que isso. Problemas de comunicação, tanto na expressão quanto na compreensão, afeta muito a integração social do indivíduo, depois, futuramente, uma integração profissional também, dependendo da idade. Como a professora Karina falou também, volto a frisar que o fonoaudiólogo atende desde o bebê até o idoso, em todas as áreas, exceto a gerontologia, que é focada aos idosos, mas todas as outras, em todas as faixas etárias, as pessoas têm essa atenção fonoaudiológica. Então, na linguagem, ocorrem, então, dificuldades de fala, de aprendizagem, transtornos relacionados ao processo de aprendizagem no escolar, que entra também a fonoaudiologia hospitalar, pacientes que têm problema de linguagem, dificuldade de fala, não são só as crianças que não desenvolvem a fala corretamente, mas também pacientes adultos que sofreram algum acidente vascular cerebral, um traumatismo crânioencefálico, pacientes que possuem Alzheimer, Parkinson, todos esses podem ter a fala afetada, que a gente atua na reabilitação dessa questão. A disfagia, então, é caracterizada por uma dificuldade de deglutição. Deglutição, para quem não sabe, é o ato de engolir. E pode ser também em nenês até o idoso. Nenês, por exemplo, pode ser crianças que têm dificuldade de engolir o mamá no período de amamentação, ou então a dificuldade de engolir quando há uma introdução alimentar, que é quando a criança deixa de amamentar e começa a comer comidinhas, inicialmente. Também pacientes que sofreram algum trauma, algum acidente que acarretou nessa dificuldade. Pacientes que já tiveram câncer de pescoço, de cabeça, também afeta bastante a deglutição. Então, também atua no diagnóstico, na habilitação e na reabilitação desses pacientes. A motricidade orofacial se diz respeito, então, às funções relacionadas à sucção, mastigação, deglutição e articulação. Então, também, prevenção, diagnóstico, habilitação, reabilitação. Um exemplo de pacientes que vem bastante na área de motricidade orofacial são crianças que usaram por muito tempo a chupeta ou a mamadeira. Então, o uso desse bico acarreta na mudança, na alteração da estrutura dentária e, consequentemente, afeta a fala da criança porque a articulação não fica correta. Em adultos, também, muita gente que se queixa de estralos na mandíbula, nessa articulação aqui, também vem para a fonoaudiologia para a gente reabilitar. Tem bastante trabalho em conjunto com a odonto, vem pacientes de lá para cá, daqui para lá. Então, além da fono, né, ter essas 11 áreas, ela trabalha muito com os outros profissionais, muito importante a equipe multidisciplinar. A gente não trabalha nunca sozinho, o paciente nunca é só nosso. Então, acho que é isso.
Quanto a voz todo mundo sabe, imagina o quão importante é, ela expressa o que a gente sente, expressa o que a gente pensa, é muito importante para a nossa sobrevivência. Na fonoaudiologia, principalmente atua no tratamento de voz falada ou cantada. Muitos profissionais que trabalham com a voz, que é o seu maior meio de comunicação, como professores, cantores, jornalistas, e a gente trabalha focando na atividade vocal de forma que não seja inadequada e que não acarrete num fator prejudicial, porque muitas vezes a gente está falando, está abusando, falando muito alto, está gritando muito, e isso pode acarretar em problemas vocais, pode causar problemas nas pregas vocais, e a gente atua nessa reabilitação também. Quanto à gerontologia, como eu disse antes, é a área focada especificamente nos idosos, nessa prevenção, na avaliação, no diagnóstico, habilitação e reabilitação desses pacientes com transtornos fonoaudiológicos, tanto na audição, quanto equilíbrio, linguagem, fala, deglutição, todos os que eu citei anteriormente. A área da neuropsicologia, então, são todas essas questões de prevenção, avaliação e tratamento, embora seja repetitivo, né? É o nosso maior foco. Mas nessa área da neuropsicologia entra, então, o fator da cognição. O que abrange a nossa cognição? É tudo relacionado à memória, a raciocínio, imaginação, o nosso pensamento, a nossa atenção, percepção e a nossa linguagem também. Quanto à fonoaudiologia educacional, como eu falei na área da linguagem, já as crianças que estão em processo de aprendizagem, de alfabetização, muitas vezes têm dificuldade. Um ponto muito importante também é o fato da pandemia que ocorreu em 2020, que acredito não, tenho certeza absoluta que acarretou em muitos prejuízos no desenvolvimento dessas crianças. Não é todo mundo que tem o apoio dos pais em casa, os pais, a maioria, quase 100%, não tem a didática que um professor tem numa escola. E a questão do online, se eu tinha 22 anos, já achei difícil, imagina uma criança de 4, 5 anos. Então, é um problema que vai acarretando. Então, vocês, futuros profissionais da fonoaudiologia, que vão chegar, vão entrar, vão ser calouros, vão trabalhar e vão ver bastante esses efeitos da pandemia no processo da aprendizagem. Então, a fono atua, né, nessas crianças que estão no processo de aprendizagem, tem alguma dificuldade, tanto na fala quanto na escrita, interação entre os colegas, entre os professores. A fonoaudiologia do trabalho é mais voltada ao desenvolvimento de programas de conservação, principalmente auditiva. Identifica e diagnostica os pacientes com riscos em situações de trabalho, a fim de não prejudicar, por exemplo, uma pessoa que trabalha em um ambiente ruidoso, uma indústria, uma pessoa que trabalha com muito barulho de fundo. Se ela não usa EPIs, que são os aparelhos adequados para evitar que esse som seja muito, muito intenso e afete a audição, se ela não usar, vai afetar a audição e vai acarretar numa perda auditiva, num zumbido, e daí vai chegar para a fonoaudiologia reabilitar. Mas, principalmente, antes de chegar na gente para a reabilitação, é nessa prevenção, é atuar nesses locais de trabalho, conferir se os trabalhadores utilizam esse EPI, orientar para que utilizem e orientar sobre as possíveis causas da não utilização, as consequências. E, por último, a fonoaudiologia neurofuncional, também avaliação, diagnóstico e reabilitação, mas com pessoas com alterações neurofuncionais, atuando nas sequelas de danos do sistema nervoso central ou periférico. O que é isso? Também são pessoas e que especificamente que tiveram algum problema neurofuncional, algum problema neurológico. Volto com os mesmos exemplos, que sofreram algum acidente vascular, algum traumatismo, algum acidente qualquer que afetou o sistema nervoso, que afetou o cérebro, machucou, entre aspas, e acarretou em alguma dessas coisas da fonoaudiologia, ou em todas, ou na fala, ou na deglutição, ou na motricidade orofacial, ou na audição, ou em todas elas juntas. Então, a gente avalia esse paciente como um todo, vê a causa,
de todos esses sintomas, a consequência que eles vão trazer para esse paciente e focar na habilitação e reabilitação dele. Acho que é isso, por enquanto. Perfeito, Duda, perfeita. Olha, um resumo da fonoaudiologia. Eu acho que realmente traz a ideia, né, que muitos não têm do que é o curso em si. Tem diversas áreas e todas essas áreas, eu acho que tu mesmo explicaste super bem. A gente tenta aqui no curso fazer com que o aluno vivencie cada uma dessas áreas, seja desde lá, né, da atenção básica, junto à população, né, a fonoeducacional, onde o fonoaudiólogo vai até a escola para tentar detectar as dificuldades, né, educacionais da criança, para então encaminhar para um atendimento mais específico. Assim como a Eduarda trouxe também a questão do nosso trabalho multidisciplinar, que a gente tem que ver o paciente como um todo dentro da fonoaudiologia, não só ver ouvido, não só ver a boca, né, mas a gente tem que ver muito além disso. E tanto o que a gente tem que estar juntamente com os profissionais que trabalham com essa criança. Essa criança vai ter um professor, essa criança vai ter uma mãe, um pai que precisam ser bem orientados. E é o nosso papel a gente estar em contato com toda a equipe que trabalha com aquela criança, com aquele adulto, com aquele adolescente. E isso eu acho que é super importante todo mundo ter em mente, né? É um curso da fonoaudiologia, que embora alguns ainda nem sabem o que, esses dias mesmo até fui pegar um Uber e ele disse, fono o quê? Eu disse, nossa, mas no meu tempo de graduação ainda perguntavam isso, né? E realmente, o mesmo pensamento que a Eduardo entrou, de que a gente trabalhava com a fala ou com a audição, é o mesmo pensamento que ainda entram na instituição, né? Achando que só vai ver isso. E aí as pessoas querem, os alunos querem, e acham que vai tratar a fala ou a audição e de crianças ainda e de idosos. Ou é o idoso, né, na audição, ou é a fala em crianças. E a gente vê que é um mundo muito além, né? E tem várias especialidades dentro, que é o que o nosso aluno vai vivenciar. Até o 8º semestre, então, ele vai ter as práticas clínicas. Então, o 7º e 8º semestre são as práticas clínicas dos nossos alunos, né? Até então, eles teriam disciplinas teórico e teórico-práticas. E aí, a partir do 5º semestre, já se começa as disciplinas práticas, né? A gente tem 2 disciplinas práticas no 5º, de fala, de terapia e avaliação da fala e de motricidade orofacial. E depois, no 6º semestre, tem a adição ainda de audiologia 1, que o paciente, que vocês começam a avaliar pacientes na cabine audiométrica, enfim, né? Além disso, os alunos também são muito, como é que se diz, incentivados, é essa palavra, incentivados a participar de projetos de pesquisa, de projetos de extensão, de realizar disciplinas em outros cursos na instituição, então realizar disciplinas na medicina, na farmácia, até para a gente entender dos medicamentos que os nossos pacientes utilizam. Então, tem várias outras oportunidades dentro da instituição também, para que busquem recursos, né, que vão se aperfeiçoando para além da fonoaudiologia que a gente já traz muitas coisas dentro no nosso currículo, sim. Bom, Eduardo, a gente continua aqui, qualquer coisa você vai falando. Eu vou agora passar um pouquinho a palavra para a fonoaudióloga, a mestre, né, doutoranda Simone. Antes de passar a palavra para ela e as questões para ela, eu vou apresentar melhor para vocês. Então, a Simone, gente, ela é a atual professora substituta da Universidade Federal de Santa Maria. Ela possui graduação aqui conosco, né? Ela fez graduação, olha que interessante, ela fez graduação sanduíche de 5 meses no East Tennessee State University, lá nos Estados Unidos. Então, durante a graduação, ela teve a oportunidade de fazer parte da sua graduação lá nos Estados Unidos. Ela é mestre em distúrbios da comunicação humana pelo programa de pós-graduação em distúrbios, pelo PPG-DCH, tá? Aqui. Ela é especialista em disfagia pela Faculdade de Unileia, reconhecida pelo MEC, fonoaudióloga do Hospital Casa de Saúde, aqui de Santa Maria, fonoaudióloga também do Hospital de Caridade, aqui também de Santa Maria, e ela faz atendimento, né, clínico
no consultório clínico de cabeça e pescoço, no Wilson White, tá? E também a domicílio. Ela é múltiplo, né? Não tinha como não convidá-la como a nossa The Best egresso, né? Porque ela tem, assim, um currículo que encanta. E ela também tem muita ênfase na questão da linguagem, da motricidade orofacial, na disfagia, e hoje ela está fazendo doutorado também. Além de tudo isso, ela faz ainda pesquisa, ela está terminando o seu doutorado junto conosco. Simone, muito bem-vinda, então, e a gente gostaria, então, de te ouvir um pouquinho a respeito da tua trajetória, né, das tuas experiências, porque tu tem um vasto currículo mesmo dentro da área da fonoaudiologia, tu já experienciou diversas áreas, né, e tem experiência nessas áreas, e a gente gostaria que tu compartilhasse um pouquinho a respeito disso e a tua visão do mercado de trabalho atual, como é que você está se colocando, na realidade se coloca muito bem, né? Então, mas para falar um pouquinho sobre como é que está essa situação toda hoje. Então, obrigada, né? Obrigada, professora Karina, obrigada, Duda. É um prazer estar aqui podendo falar, né, da minha trajetória. Eu tenho muito orgulho dela e a minha trajetória só deu certo até aqui pela minha graduação no curso de fonoaudiologia da UFSM, que eu acho que é esse o nosso maior objetivo em trazer para cá, né, para vocês conhecerem o que a fono faz, né, como eu consegui chegar até onde eu cheguei, como eu consegui me destacar em diferentes áreas, que foi toda pela minha formação, né, dentro do curso de fonoaudiologia, com professores de excelência, né, que unem a prática clínica com a evidência científica, né, a gente é incentivado a atender o paciente, mas ao mesmo tempo a fazer pesquisa, entender o porquê do paciente ter aquela patologia. Então, isso eu vou comentar ao longo da minha fala, e eu pontuei alguns aspectos para começar a descrever a minha trajetória, e eu não posso deixar de mencionar, né, o ano que eu entrei na graduação, que foi o ano de 2011, foi ainda pelo vestibular, né, na época a UFSM não adotava o Enem ainda, nem uma parcela da nota, então foi pelo vestibular, acho que foi um dos últimos anos ainda que o vestibular foi presente. Eu entrei na fono porque eu sempre gostei muito eu sempre quis fazer a área da saúde, mas me apaixonava muito a questão da comunicação, né? O quanto tudo que a gente resolve na vida é por meio da conversação, é por meio da voz, é por meio do diálogo. Então, a comunicação em si sempre me chamou muito a atenção. Então, é um curso que alia a saúde com, né, tudo que envolve a comunicação humana. Entrei com essa ideia, me apaixonei por outras áreas, né? Hoje o meu enfoque principal é a linguagem, mas depois, quando eu chegar na parte do trabalho, eu acabei trabalhando e tendo experiências em outras áreas também, que contribuíram muito para a minha formação profissional. Então, entrei em 2011 e já no segundo semestre da graduação eu fui incentivada pela professora Márcia, uma das professoras do curso, a participar dos projetos de pesquisa que ela desenvolvia no âmbito da linguagem oral, mais especificamente a fala, né? A aquisição dos sons da fala pela criança. Então, fui bolsista de iniciação científica desde o segundo semestre até o final da faculdade. Então, eu sempre me inteirei muito sobre pesquisa, sobre extensão, sobre participar de outros projetos de mestrandas, doutorandas. Então, eu consegui ter essas duas visões, a visão da pesquisa na graduação e a visão de uma aluna de graduação também, né, aliando essas duas práticas. E isso é um diferencial muito grande dentro da UFSM ter essas duas práticas ainda na graduação. Então, foi muito bom poder ter acompanhado, porque me fez pensar em querer seguir também para a carreira acadêmica. Então, essa riqueza de experiências, né, me trouxe uma bagagem muito grande. E no sexto semestre, eu concluí o sexto semestre da graduação e teve a oportunidade, como a professora Karina falou, de fazer a graduação sanduíche. Então, eu passei de 5 a 6 meses nos Estados Unidos e lá eu tive disciplinas, né, de fono. Então, era num curso de fonoaudiologia dentro da universidade, lá no estado do Tennessee, e eu tive disciplinas que complementaram as disciplinas que eu já tinha na graduação. Então, a área em si não era diferente, mas eu complementei alguns achados. Eu trabalhei muito com crianças autistas,
eu trabalhei com crianças que tinham fissura lábio-palatina, eu trabalhei com adultos na parte da audiologia, eu trabalhei com crianças pequenas, bilíngues, que estavam adquirindo 2 línguas ao mesmo tempo, o espanhol e o inglês. Então, eu tive uma bagagem cultural muito grande de me inserir como uma, né, estudante de graduação do Brasil, lá nos Estados Unidos, e aprender muita coisa de lá, né? Então, os professores, era tudo inglês, né? Então, o inglês foi um ponto positivo na minha carreira, né? Inclusive, é uma dica que eu dou, né? Para quem é aluno, para quem não é aluno, se possível, fazer um cursinho de inglês, porque é importante. Então, eu sempre fiz inglês, desde sempre, sem saber se ia usar na faculdade ou não, mas mais como incentivo. Então, é um ponto bem, bem importante. E lá no intercâmbio, então, eu vivenciei várias áreas da fono e retornei para o Brasil. E quando eu retornei para o Brasil, eu escrevi um trabalho para o congresso, né, que é o maior congresso internacional do mundo em fonoaudiologia, né, que se chama ASHA, né, que é a American Speech Hearing Association, que nesse congresso é onde a gente reúne os maiores pesquisadores, né, das diversas áreas da fonoaudiologia, que a Eduarda já comentou, e eu fiz um trabalho, né, sobre a minha experiência de intercâmbio e fiquei muito feliz, trouxe um prêmio para a universidade, né, de reconhecimento desse projeto, né, feito pela professora Márcia e demais professores da área, e ganhei, né, esse prêmio que eu carrego com muito orgulho, né, com o nome da fonoaudiologia da UFC. Acho que a UFC me traz essas oportunidades, né, para todos os alunos em diferentes áreas, no curso de fono não é diferente, e eu sou muito grata a essa experiência, por ter me formado, né, por ter passado por diversas áreas, por ter contato com diferentes pacientes, como as meninas já vêm comentando. Então, retornei, e aí faltava, na época, era ainda 8 semestres, hoje são 10, né, então eram 8 semestres, finalizei o meu curso de fono em 2015, né, aprovado em todas as disciplinas, e no mesmo ano, em 2015, entrei no mestrado, porque já era um anseio durante toda a faculdade, né, já era uma vontade, né, de seguir para a carreira acadêmica, mas eu sempre priorizei, né, estudar cientificamente e, ao mesmo tempo, ter a prática clínica. E quando eu falo ter a prática clínica, é sair trabalhar mesmo, né, colocar a mão na massa, e eu me senti muito preparada, saindo de dentro da faculdade e indo para o mercado de trabalho. Então, eu vou dividir mais ou menos a minha fala entre a pós-graduação e junto com o mercado de trabalho. Então, em 2015, entrei no mestrado, e no mesmo ano eu fui convidada, né? Fui convidada, não, perdão. Fiz uma seleção e fui contratada pelo Hospital Casa de Saúde para trabalhar com triagem auditiva neonatal, que é o famoso teste da orelhinha nos bebês. Estou lá até hoje, né? Então, fundei todo o programa de triagem auditiva neonatal e do teste da linguinha lá. Hoje somos referência na nossa região de Santa Maria. Então, já partiu para um campo de trabalho que leva a questão da população infantil, que é o que eu gosto muito. E, ao mesmo tempo em que eu fazia o mestrado, né? Tentei sempre conciliar as duas coisas, porque é importante a gente ter a prática e ter os estudos. Eu comecei a ter experiência com a disfagia e também fui convidada a trabalhar no Hospital de Caridade da cidade, mas com pacientes com alterações neurológicas que tinham alterações na linguagem oral por conta de um AVC ou de algum traumatismo que, né, ficaram com alterações na linguagem e alterações na deglutição, como já foi explicado. Então, nesse meio tempo, consegui fazer o mestrado e conciliar essas duas atuações, e quando tinha oportunidade de fazer atendimento com crianças, né, que é mais a minha área de estudo mesmo, sempre me disponibilizei. É difícil conciliar? Mas eu acredito que é importante para a nossa formação. Hoje eu não me vejo, né, sem a minha prática clínica, e não me vejo sem ser pesquisadora, né, sem entender sobre o assunto, ter propriedade para falar e ter exemplos para dar. Então, eu fui muito bem formada para isso. Depois, né, fiz a especialização no meio tempo, né, porque eu acabei atendendo coisas diferentes da minha área de estudo, então eu tive que buscar mais um estudo para me aprimorar para alguns casos, e em 2018
eu entrei, então, no doutorado, né, que hoje, atualmente, eu faço o doutorado, e surgiu a oportunidade, nesse meio tempo, junto aos demais trabalhos, em ser professora substituta, que é o que eu faço atualmente hoje, e hoje eu fico muito feliz em poder atuar como professora, porque eu consigo alinhar tudo que eu trabalhei com tudo que eu aprendi, né, na prática clínica e na evidência científica. Então, eu fico muito feliz de ter essa experiência e de poder ensinar os alunos e de poder mostrar também para as pessoas leigas que não sabem o que é a fono, que têm dificuldade para entender, poder dar exemplos, poder explicar. Então, essa mais ou menos foi a minha, está sendo a minha formação, né? Ela não acabou, ela continua. E para comentar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, então eu tenho a experiência, né, em atuar no núcleo particular e no núcleo SUS. Mais uma vez, volto a ressaltar que fui muito bem preparada para trabalhar no ambiente do Sistema Único de Saúde. A gente tem as disciplinas de saúde coletiva, é diferente de trabalhar no ambiente particular, mas a minha fala nesse sentido vai de encontro que há muita demanda para o fonoaudiólogo. Então, o fonoaudiólogo, por mais que a gente esteja caminhando para ainda ser mais reconhecido, a gente atua em todas as idades, em todas as faixas etárias, em toda a população, do recém-nascido ao idoso. Então, o nosso trabalho é muito importante para a prevenção, para a promoção de saúde, para a avaliação, para a reabilitação. Então, hoje, vendo o mercado de trabalho, ele tem demanda, ele tem muita demanda. O profissional ele consegue se inserir em clínicas particulares, em hospitais particulares, em montar o seu próprio consultório, né? Em trabalhar em núcleos de atuação da saúde coletiva, numa unidade básica de saúde, num NASF, que é o núcleo de saúde da família, dentro da escola, em clínicas multiprofissionais, junto com outros médicos, junto com outros fisioterapeutas, né? Com toda a equipe multiprofissional. Então, a demanda da fonoaudiologia existe, é um campo de trabalho bom de atuar. Em termos de remuneração, eu vejo que sim, a gente tem um bom retorno diante do nosso trabalho, mas, claro, a gente sempre tem que lutar para ser reconhecida em todos os campos de atuação. Acho que para finalizar minha fala, se quiserem conversar um pouquinho e complementar, fica, né, o meu desejo, né, de que entrem alunos, de que entrem jovens dentro do curso de fono, que a gente precisa muito, que a profissão cada vez mais seja alcançada e alicerada no mundo. E me perdi no que eu ia falar, depois corta. Então, fica o meu desejo de poder ter contribuído com vocês um pouco da minha formação, né, profissional, do mercado de trabalho. E espero, né, que vocês se interessem pelo curso de fono, assim como eu, a Karina e a Eduarda nos interessamos. Hoje somos felizes e realizadas com o curso, somos felizes e realizadas em atender os pacientes, em entender, estudar e pesquisar. É um campo bom de trabalho, tanto numa cidade pequena como numa cidade grande, em vários lugares. E espero ter contribuído, né, para, né, possível escolha de vocês para o curso de fonoaudiologia da UFSM. Tá? Fica meu muito obrigada, fico à disposição para qualquer dúvida, o meu contato. E é isso aí. Perfeito, Simone. Nossa, muito legal te ouvir. Na realidade, nem eu sabia dessa tua trajetória tão específica assim dentro do curso. Eu tive a oportunidade de te acompanhar nos últimos anos, né? Quando eu entrei ali no pós também, porque além de fazer mestrado, doutorado, eu também voltei para cá para fazer pós-doutorado, e foi quando eu conheci a Simone. Né? Achei uma graça, porque a Simone é muito nova e já fez 1001 coisas, né? Então, e realmente, gente, uma coisa que a Simone traz e que eu acho que é importante ressaltar é que, embora tu se forme como fonoaudiólogo, o estudo nunca para. Né? Tu não sabe aonde que tu vai ir, porque daqui a pouco você é selecionado por uma prefeitura, tu não sabe qual é a demanda que tem aquela prefeitura, daqui a pouco você tem que se especializar. Então, essas especializações, elas não param nunca. A gente não pode simplesmente a gente sair da graduação
sem ter alguma noção de que a gente tem que continuar nosso estudo. Né? E a gente sempre se coloca, né? Eu gosto muito, quando estou formando um aluno, é dizer, olha, conta conosco, a casa está sempre aqui, está sempre aberta para vocês, quando quiserem retornar. E é justamente isso, né? Tem gente que não sai, né? Eu sou uma que, queira ou não queira, nunca saí de volta, né? A Simone também. A gente está sempre necessitando desse conhecimento, porque as coisas evoluem muito rápido, né? A gente vê cada vez mais a tecnologia avançando num piscar de olhos, então não é diferente para a saúde. A gente tem que estar acompanhando, as coisas mudam muito, há muita tecnologia, né? A gente tem laboratórios bastante, muito bem hoje. Eu digo que nossos laboratórios, não só para pesquisa, mas da própria graduação, eles são muito bem equipados. Eles têm equipamentos de uma última geração, né? Para a gente fazer terapia de fala com ultrassom, fazer terapia de fala com nasômetro. Então, a gente tem aparatos, assim como a gente tem lá a VEMP, né, para fazer as questões do próprio equilíbrio, né, o quanto a gente está implicado no equilíbrio da avaliação do equilíbrio, enfim, né, das labirintites que as pessoas tanto falam, e quanto a fono tem uma questão muito importante relacionada a isso, e muitos desconhecem. Eu acho que tem várias coisas que só entrando no curso é que as pessoas vão entender do que a gente está falando. Mas oportunidades tem mil, e até porque cada vez mais outras áreas da saúde têm requisitado a fonoaudiologia. Percebe o quanto é importante esse trabalho multidisciplinar. Porque o que a gente faz é exatamente aquilo que a Simone traz, é a comunicação. O quanto isso é importante. Eu estar entendendo o que estão me falando e eu estar sendo compreendido. Então, se a gente não tem essa comunicação fluente, essa comunicação que todos entendem, que depende da nossa audição, depende da nossa, depende da nossa forma de falar, do como o nosso cérebro funciona, a gente não vai além. Então, essa reabilitação é muito importante, a gente trazer isso para a equipe multidisciplinar também. Né? Eu trabalho muito na área da linguagem, na área do idoso, da afasia, né, das demências, e aí a gente traz, né, uma coisa que tem trazido muito lá dentro do hospital, é a questão, a necessidade porque o hospital traz o que atualmente, né, é a disfagia, é tirar o paciente, né, de uma ventilação mecânica, da questão liberação de via oral para ele se alimentar, né, que a gente chama, e da fisioterapia para ele sair, né, andando, ou então com recursos motores suficientes para estar em casa, mas a linguagem em si, à beira do leito, ela não é vista, né, da forma que deveria ser. E o que a gente está vendo é que a equipe também não consegue se comunicar e explicar o que está acontecendo para a família. Então, tem vários aspectos que também estão precisando ser ampliados ainda. A fonoaudiologia, como eu disse para vocês, ainda há pessoas que perguntam, fono o quê? Isso, na minha época passada, quando eu entrei na graduação, se justificava esse fono o quê? Hoje em dia, a gente ampliou tanto e ainda assim tem pessoas que não sabem o que é, o que nós realmente podemos e somos capazes de atuar. Né? Então, eu espero mesmo que, né, a Eduarda tenha uma excelente formação, assim como a Simone teve, e que seja um sucesso, assim como a Simone é. Né? E eu acho que isso é um orgulho, assim, para nós, como professores, ter pessoas tão renomadas dentro dessa universidade, porque com certeza a gente forma pessoas para o mundo, né? A gente tem fonoaudiólogos atuando na China, tem fonoaudiólogos atuando nos Estados Unidos, no Canadá, no México, né? Em Portugal. Então, tem muita gente formada pela Universidade Federal de Santa Maria, longe daqui, né? Que foi para o mundo. Assim como tiveram oportunidades para estudar fora, né? A gente também tem, a Simone falou do convênio com os Estados Unidos, a gente também tem com o Chile, né? Em que os alunos têm ido mais frequentemente para Talca, né? Que é a Universidade de Talca. Então, a gente tem, sim,
várias oportunidades dentro do nosso curso que depende só de vocês, né, que estão nos escutando hoje, né, que têm interesse no curso e a gente oferece, as portas estão abertas, né? Espero que vocês venham conhecer o nosso curso, que vocês venham cursar o nosso curso com o mesmo amor e carinho que a gente tem, pela mesma paixão que a gente tem por esse curso. Eu acho que podemos encerrar. Eu não sei se vocês têm alguma outra fala que vocês gostariam de ressaltar, alguma coisa, meninas? Eu acho que só ressaltar muito importante como um fechamento, né, a nossa comemoração de quantos anos de curso de fonoaudiologia? 50 anos, é verdade, bem lembrado. A gente já tem 50 anos de história, gente. Então, não é um curso que nasceu ontem, é um curso que realmente é um dos primeiros cursos do Brasil, bem sedimentados já, né? Ele tem um reconhecimento internacional, tem os professores de ponta dentro da nossa instituição, e realmente é o que faz a diferença, né? São os nossos alunos, são os nossos professores, que é um corpo docente pequeno, mas que realmente se dedica muito, muito mesmo a esse curso, né? Muito bem lembrado. E dia 9 de dezembro sempre é comemorado o Dia do Fonoaudiólogo. E esse ano especial para o curso de fonoaudiologia, que a gente vai comemorar nesse dia os nossos 50 anos, né, gente? Então, eu acho que é isso. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a vocês, Eduarda e Simone, pela a participação aqui, né, no nosso Descubra. E qualquer coisa, né, mais informações que vocês que estão nos assistindo queiram saber, vai na página do curso Fonoaudiologia, né, o FSM, procura lá, e vocês vão achar, então, informações sobre todo o nosso currículo, PPC, quantos semestres são, né, os professores que atuam, os projetos de pesquisa e extensão que tem, tá tudo lá direitinho. Qualquer coisa também tem o nosso contato, fonoaudiologia@ufsm.br. Obrigada, gente. Até logo. Tchau, Muito tchau. obrigada. Qualquer coisa, meu nomezinho está aqui, pode me chamar para qualquer dúvida. A gente espera vocês de braços abertos na fonoaudiologia. Espero que a gente tenha conquistado vocês. Não falamos nem metade de tudo que é cada vez melhor, é sempre melhor. É lindo, venham que a gente está esperando vocês. Beijo. Beijo, gente. Tudo de bom. Obrigada. Deixa eu interromper aqui e depois tu corta.